Oi, eu sou a Miriam da Microchê e hoje eu trouxe uma aula super especial para você. Vamos aprender a fazer esse chaveiro de ursinho amigurumi, uma peça fofa, rápida e perfeita para presentear ou vender. E o mais legal, essa é uma amostrinha do que você pode aprender no meu curso completo A Doçura de um Abraço, onde eu ensino a fazer peças incríveis como essa e muito mais. Então já separa o seu material e vem crochetar comigo. E os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso chaveiro são estes. A gente vai precisar da fibra siliconada, do fio Lumière de 4 milímetros da Amorino Fios. Eu tenho aqui na cor Off e também na cor Macchiato. Vamos precisar de pedacinho de fio branco para fazer a expressão do olhinho do nosso amigurumi, pode até ser o próprio Off-White. O preto também para a gente poder desmanchar para fazer o bordado da sobrancelha e também ali no focinho. Acessórios de chaveiro, esses aqui eu trouxe essas duas opções que é lá da Casa de Palha Acessórios e eles são maravilhosos. Eu vou utilizar também esta ferramenta que é um palito de cabelo para abrir o buraquinho onde a gente coloca o olho e o fuço. A gente também pode utilizar essa ferramenta para colocação do olhinho e do focinho. Você encontra também na Casa de Palha Acessórios. A gente vai precisar de alicate, de preferência 2, para colocar o acessório do chaveiro. Alfinetes, agulha de crochê 2,5. Eu gosto de utilizar a pinça para colocar a fibra. Agulhas de boneca, agulha de tapeceiro, tesoura. Um par de olhinhos, esse aqui é o olhinho 11 milímetros. E eu gosto de utilizar o olhinho com a trava côncava, ó, tá vendo? Vocês vão perceber que o focinho, ele tem a trava reta. Inclusive, esse aqui é o focinho de 10 milímetros, você encontra na Casa de Palha Acessórios. E o olhinho número 11 com a trava côncava. Então, vamos começar o nosso chaveirinho. A gente vai começar aqui pegando o fio e eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz para trabalhar com o fio Lumière desmanchado. Para que o ursinho fique menorzinho, né, o chaveirinho fique mais delicado, a gente vai desmanchar, a gente vai pegar a ponta do lado de fora do fio, do rolinho, e a ponta da parte de dentro aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar com as duas pontas e a gente vai desmanchar elas. Então, a gente vai puxar aqui a pontinha, ó. Automaticamente forma um nozinho aqui e você fica com 3 fios, ó. Tá vendo? A gente fica com 3 fiozinhos, então, a gente desmancha as duas pontinhas. Essa parte aqui, onde forma o nozinho e a ponta fica com um fiozinho apenas, ó, a gente pode cortar. Acima do nozinho, tá? Então, cortei, fico com o fio desmanchado, as duas pontas, e aí a gente vai trabalhando dessa forma, ó. Conforme você vai trabalhando, você vai desmanchando, você não precisa desmanchar ele todo para trabalhar. Então, você pode colocar dentro de um potinho ou até do próprio saquinho que o novelinho vem. E aí, você vai puxando as duas pontas e vai desmanchando conforme você vai trabalhando. E é assim que a gente vai trabalhar com o Lumière desmanchado duplo, com as duas pontas, certo? Então, é assim que a gente vai trabalhar com o Lumière. Então, agora a gente vai fazer a orelhinha do nosso amigurumi. Vou pegar o fio, vou passar no meu dedo indicador fazendo um X aqui na parte de trás e na parte de cima deixando o fio paralelo, pra gente fazer o anel mágico. Vou entrar aqui por baixo do primeiro fio e vou puxar o segundo fio com o gancho da agulha. Automaticamente, a gente forma uma argolinha aqui na agulha, puxa o fio que vem do novelo e fecha o anel mágico. Já podemos tirar aqui do dedo. E agora, a gente vai inserir dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, eu vou entrar no anel mágico, vou puxar o fio que vem do novelo, fico com 2 alças na agulha, puxo o fio que vem do novelo por dentro delas e esse é o nosso ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou segurar aqui com o meu dedão os pontinhos e vou puxar esse fiozinho inicial para fechar o anel mágico. Fechei o anel mágico, temos aqui a primeira carreira da orelhinha com 6 pontos baixos. A segunda carreira, a gente vai trabalhar ela toda em aumento, então, a gente vai fazer 6 aumentos. Vou entrar aqui no primeiro pontinho e vou fazer um aumento, um pontinho, e no mesmo lugar, vou fazer mais um pontinho. Então, já temos um aumento no próximo ponto. Mais um aumento. 3, 4, 5, 6 aumentos. E a gente fica na carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira número 3 e nela a gente vai trabalhar um ponto baixo e no próximo ponto um aumento, 2 pontinhos no mesmo lugar. No próximo, um pontinho e no próximo um aumento, 2 pontinhos no mesmo lugar. Então, vou fazer isso por toda essa volta, um ponto e um aumento. Vou fazer até o final da carreira e já volto com vocês. Finalizamos a terceira carreira com 18 pontos baixos. E agora, na quarta carreira, a gente vai fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhum aumento. Então, vou fazer aqui nesta carreira 18 pontos baixos. Então, finalizei aqui a carreira 4 com 18 pontos baixos, e agora a gente vai fazer a carreira número 5. A gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. A diminuição a gente faz pegando a alcinha da frente de 2 pontinhos. Então, vou fazer isso por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer isso até o final da carreira e já volto com vocês pra gente continuar. Finalizei aqui a carreira número 5 e ficamos com 12 pontos baixos nesta carreira. Agora, para finalizar a orelhinha, a gente vai entrar aqui no próximo pontinho e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai passar direto pela argolinha da agulha. Vamos puxar o fio e vamos deixar aqui um pedaço longo para a gente poder costurar no nosso chaveirinho. Então, puxei todo o fio para fora e dou uma apertadinha aqui no ponto baixíssimo para formar um nozinho. Dou aquela achatadinha na orelhinha, deixando o fio aqui no cantinho, ó. E aqui na ponta do fio, a gente faz aquele nozinho para ele não ficar desmanchando, e a gente pode cortar essa parte onde fica só um fiozinho. E aqui a gente já deixa o fio pronto para poder costurar depois na cabeça do ursinho. Você vai precisar de 2 peças dessa. Agora, a gente vai fazer o focinho do nosso amigurumi. Eu vou desmanchar o fio aqui também, 2 pontas.
E para fazer o focinho, a gente vai começar aqui com o anel mágico. E a gente vai colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou segurar e vou puxar o fio inicial para fechar o anel mágico. Para fazer a segunda carreira, nós vamos trabalhar em aumentos, então 2 pontinhos para cada ponto de base. Então, vou fazer aqui um aumento, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. E esta segunda carreira, a gente fica com 12 pontos baixos. A terceira carreira, a gente vai fazer com um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento 2, um ponto baixo e um aumento 3, um ponto baixo e um aumento 4, um ponto baixo e um aumento 5, um ponto baixo e um aumento 6. Finalizamos aqui a carreira 3 com 18 pontos baixos. Agora, a carreira número 4 do focinho, a gente vai fazer 2 pontos baixos, no próximo ponto, 2. E um aumento, 2 pontinhos no mesmo lugar. Então, vou fazer isso por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer isso até o final da carreira e já volto com vocês. Finalizei a carreira número 4 com 24 pontos baixos. Agora, a gente vai tirar aqui da agulha e vai deixar um pedaço longo para a gente poder costurar no nosso amigurumi. Vou puxar o fio aqui todo pra fora. E vou colocar aqui na agulha de tapeceiro pra gente fazer um ponto fake ali no focinho. E deixá-lo já pronto pra costurar depois na cabeça do ursinho. E a gente vai fazer esse ponto fake entrando aqui no segundo pontinho, ó. A gente tem o primeiro e a gente tem o segundo. Então, vou entrar aqui por baixo das duas alcinhas do segundo pontinho e vou levar o fio lá pra trás. Ajusto aqui o tamanho para ficar parecido com os outros pontinhos. E agora, a gente vai voltar com o fio no meio do último ponto que a gente fez, de onde esse fio tá saindo, ó. Então, vou entrar e vou passar lá por trás do ponto, pegando aquela alcinha que tem atrás do ponto também. Ajusto o tamanho do pontinho e venho aqui ajustando os pontinhos, deixando ele bem redondinho, ó. E o focinho tá pronto
pra gente costurar depois no nosso amigurumi. Então, vamos começar agora a cabeça do nosso ursinho. Já estou aqui com o fio Lumière desmanchado e duplo na cor macchiato, agulha 2,5 e vou começar aqui fazendo um anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel mágico e já temos aqui a primeira carreira da cabeça do nosso ursinho, com 6 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar toda ela em aumento. Então, vou entrar aqui no primeiro pontinho e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2. Temos aqui um aumento. No próximo ponto, mais um aumento. 2, 3, 4, 5, 6 aumentos e nós finalizamos a segunda carreira ficando com 12 pontos baixos. E agora, na terceira carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, aqui no primeiro pontinho, um ponto baixo sozinho e no próximo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, vou fazer isso por toda essa volta, um ponto baixo e um aumento. Vou finalizar esta carreira e já volto com vocês para a gente continuar. E nós finalizamos a terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda essa volta. 2 pontos baixos e um aumento. E nós finalizamos a carreira número 4, ficando com 24 pontos baixos. E agora, na carreira número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer isso até o final desta carreira. 3 pontos baixos e um aumento. E nós finalizamos a carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora, na carreira número 6, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer isso por toda esta carreira. 4 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar e já volto com vocês. E nós finalizamos a carreira número 6 com 36 pontos baixos. Agora, na carreira número 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer isso por toda a volta número 7. 5 pontos baixos e um aumento. E nós finalizamos a carreira número 7 com 42 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de carreiras de apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Então, nós vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo, da carreira 8 até a carreira 13. Então, nós vamos fazer aqui a 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 carreiras de apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer essas carreiras aqui e já volto com vocês pra gente continuar o nosso amigurumi.
Finalizamos, então, aqui da carreira 8 até a carreira 13, cada uma dessas carreiras com 42 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer a carreira 14, e nela nós vamos trabalhar 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento, 2 pontinhos no mesmo lugar. E nós vamos fazer isso por toda esta volta. Então, vou finalizar aqui a carreira 14 e já volto com vocês para a gente continuar nosso amigurumi. Nós finalizamos a carreira 14 com 48 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer a carreira 15 e a carreira 16 de apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Então, vou fazer aqui essas duas carreiras, a carreira 15 e a carreira 16, e já volto com vocês para a gente continuar o nosso amigurumi. Finalizamos, então, a carreira 15 e a carreira 16, cada uma com 48 pontos baixos. Agora, a gente vai dar uma pausa para a gente poder colocar os olhinhos e fazer a expressão do nosso ursinho. Então, aqui já marquei onde a gente vai colocar os olhinhos e eu coloquei os alfinetes nas carreiras, entre as carreiras, né, 12 e 13. Tá? E deixei aqui entre eles 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos de distância. Agora, eu vou vir aqui com a minha ferramenta para abrir o local onde a gente vai colocar o olhinho. Então, eu vou fazer isso dos dois lados. E pego o olho 11 milímetros e insiro aqui no local. A mesma coisa do outro lado. Ó, ele fica com 2, 4, 6, 8 pontinhos de distância visíveis entre eles. Antes da gente colocar a trava, a gente vai fazer a expressão com o fiozinho branco. Então, vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. E vou passar aqui no olhinho, de dentro pra fora, bem embaixo do olho, aqui num pontinho bem próximo aonde o olho tá saindo. E vou sair lá em cima, no lado superior do olho. Vou sair, vou deixar um pedacinho ali dentro pra gente poder amarrar depois e vou entrar com a agulha do lado de baixo do olho, ó, desta forma, e vou sair aqui bem pertinho de onde ele tá entrando ali dentro da cabeça. Vou deixar aqui um pedacinho, ó, de fio. E agora sim, a gente vem com a trava de segurança. Então, vou posicionar a trava com o lado côncavo pra dentro, ó, tá vendo? Desta forma. E agora, com o auxílio desta ferramenta, que você encontra lá na Casa de Palha Acessórios, a gente vai posicionar esta parte aqui na trava, na bundinha da trava, e esta parte aqui onde tem uma proteção, a gente coloca aqui na frente do olhinho pra não estragar o olhinho, tá? E aí, é só apertar bem fácil. E tá colocado a trava no olhinho. Agora, a gente vem com cuidado, puxando delicadamente o fio. Puxa uma ponta, puxa a outra ponta, delicadamente, pra que você não corra o risco de perder o fio lá pra baixo do olhinho, tá? E a gente vai arrumando o fiozinho aqui na lateral do olhinho, pra que traga essa meiguice, né, pro olhar do nosso ursinho, ó. Ele vai ficar dessa forma. E agora, a gente vira aqui dentro e faz um nozinho. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado.
Prontinho, olhos colocados e expressão finalizada. Agora, com os olhinhos já colocados, vamos dar continuidade, começando a fechar a cabeça do nosso ursinho. Então, eu vou fazer aqui nesta próxima carreira, que é a carreira de número 17, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou pegar aqui 2 alcinhas de 2 pontos e vou fazer uma diminuição. Então, nós vamos trabalhar desta forma durante esta carreira inteira. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer isso até o final desta carreira e já volto com vocês para a gente continuar o nosso amigurumi. E nós finalizamos a carreira 17 com 42 pontos baixos. E agora, na carreira 18, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer isso por toda a carreira 18 e já volto com vocês para a gente continuar. Finalizamos a carreira 18 com 36 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer a carreira 19, onde a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer isso até o final da carreira 19 e já volto com vocês. 4 pontos baixos e uma diminuição. E nós finalizamos a carreira número 19 com 30 pontos baixos. Agora, a gente dá uma pausa para começar a colocar a fibra dentro do nosso amigurumi. Então, eu vou pegar a fibra e vou desmanchá-la em pedaços bem pequenos para a gente colocar no nosso amigurumi. Para você colocar a fibra de uma forma que fique uniforme e também que você não estrague os pontos do teu crochê, é importante que você coloque com calma, de pouquinho em pouquinho, e sem fazer força no teu amigurumi. Porque se você fizer força, você pode abrir os pontos do crochê e não vai ficar muito bonito, né? Com os pontos abertos. O legal do amigurumi é ficar com os pontos bem fechadinhos. Então, eu vou colocando assim na peça, vou sentindo onde que tá faltando fibra e vou posicionando a fibra em todo o espaço aqui da cabeça do nosso ursinho. Coloquei aqui uma quantidade de fibra, não enchi até em cima, para não atrapalhar aqui conforme a gente for crochetando. Mas conforme a gente for fechando a peça, não se esqueça de ir colocando mais fibra. E aqui, a gente vai continuar fazendo a carreira 20. E na carreira 20, nós vamos trabalhar fazendo 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos fazer isso por toda esta volta de número 20. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer isso até o final desta carreira e já volto com vocês para a gente continuar. E nós finalizamos a carreira número 20 com 24 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira 21 e nela nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. E nós vamos fazer isso ao redor de toda esta carreira de número 21. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou fazer isso até o final desta carreira
e já volto com vocês pra gente continuar. E nós finalizamos a carreira 21 com 18 pontos baixos. Já coloquei aqui mais um pouco de fibra. E agora a gente vai fazer a carreira 22, onde a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda essa volta. Então, aqui, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, vou fazer isso até o final desta carreira e já volto pra gente continuar. E nós finalizamos a carreira 22 com 12 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a última carreira, a carreira 23, e nela vai ser apenas diminuições. Então, a gente vai fazer 6 diminuições. Uma. Duas. 4, 5, 6 diminuições. Aqui a gente já pode tirar da agulha e vamos deixar aqui um pedacinho de fio para a gente poder arrematar. Aqui, nesse buraquinho que ficou, você pode verificar se você precisa colocar um pouquinho de fibra. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho naquele espaço que fica ali no final. Com a ajuda da pinça, facilita. Então, eu coloco um pouquinho de fibra aqui, que faltou. E com o restante do fio na agulha de tapeceiro, a gente vai fazer o anel mágico invertido, que é pegando a alcinha da frente de cada pontinho desta última carreira. Então, vamos pegar as 6 alcinhas da frente dos últimos pontinhos aqui do nosso amigurumi. 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui a gente puxa delicadamente para fechar o buraquinho que ficou. E vou fazer uma argolinha aqui com o fio, ó, desta forma. E vou passar a agulha nesta última alcinha que ficou aqui, ó. Tá vendo? O fio tá saindo aqui e eu vou pegar esta alcinha aqui do último pontinho. Dessa forma, passo por cima da argolinha que eu fiz com o fio e aqui automaticamente ela vai fazer um nozinho, ó, tá vendo? Um nozinho para arrematar esse fio e ele não soltar. Vou entrar dentro do buraquinho, do mesmo lugar, né, onde a gente finalizou, e vou sair aqui em um buraquinho qualquer. Aqui, quando a gente puxa o fio, ele vai esconder esse nozinho que a gente fez dentro do amigurumi. Então, vou puxar até que o nozinho se esconda lá dentro do amigurumi. Puxe com firmeza, mas cuidando também para não arrebentar o fio. Aqui, a gente finalizou a cabeça do nosso ursinho. Agora, com a cabeça já do nosso amigurumi pronta, vamos fazer a sobrancelha dele para dar ainda mais uma expressão para esse rostinho. Então, eu peguei aqui um fio fino, pode até ser o lumiar desmanchado, tá? Se você preferir. Então, peguei aqui, coloquei na agulha de tapeceiro e agora eu vou posicionar ele aqui no meu amigurumi. E eu vou colocá-lo aqui no amigurumi 2 carreiras acima do olho, com 3 pontinhos de largura e 2 carreiras de altura. Então, eu vou fazer um nozinho.
Com o auxílio de uma agulha um pouco mais comprida, eu vou colocar o fiozinho lá pra dentro, escondendo o nozinho dentro do meu amigurumi. Volto aqui arrumando o fiozinho, deixando ele bem ajeitadinho. E esta está pronta. Agora, a gente vai fazer a outra. E para fazer a outra, a gente vai vir aqui no mesmo lugar que a gente fez essa, só que do outro lado, ó. Então, eu venho aqui na mesma linha e coloco aqui exatamente do mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Finalizo no mesmo lugar com 3 pontinhos de largura, 2 carreiras de altura. Agora, vamos costurar a orelhinha do nosso ursinho. Eu já posicionei aqui. Eu posicionei deixando aqui, ó, desde o anel mágico, 2, 4, 5 carreiras. 2, 4, 5 carreiras. 5 carreiras do anel mágico para uma orelhinha e para a outra. E aqui do olhinho, para vocês terem uma ideia de onde eu estou costurando a orelhinha, né? Do olhinho, ó, tem 2, 4 carreiras. 2, 4 carreiras. Então, dos dois lados, aí, proporcional, né? O mais parecido possível. Já coloquei o fio aqui na agulha de tapeceiro e agora a gente vai costurar a orelhinha. Como que eu vou costurar essa orelhinha? Eu vou pegar um fiozinho da cabeça que tá bem próximo aqui da onde eu vou pegar o primeiro pontinho da orelha. Então, um fiozinho aqui da cabeça. E vou pegar o primeiro pontinho aqui da orelha. Dessa forma, de baixo pra cima. E vou puxar o fio. Então, já peguei um da cabeça e um da orelhinha. Agora, novamente, um da cabeça e um da orelhinha. Então, vou pegar aqui mais próximo, ó, sempre cuidando pra gente deixar essa orelhinha côncava, ó, lá pra dentro. Então, vou pegar aqui o próximo fiozinho da cabeça. E o próximo pontinho da orelhinha. E assim a gente vai fazer por toda a orelhinha. A gente vai costurar primeiro aqui dentro da orelhinha, na frente, e depois a gente vem na parte de trás da orelhinha até finalizar aqui. Por dentro e depois por trás. Então, vou continuar aqui pegando um pontinho da cabeça. E um da orelhinha. Então, vou fazer isso ao redor de toda a orelhinha. Então, cheguei aqui no final, costurei toda a orelhinha e agora vou fazer o arremate com vocês.
Então, já peguei aqui o último fiozinho da orelhinha. E agora, eu vou entrar aqui no buraquinho mais próximo que tem dele. E vou sair aqui em outro buraquinho qualquer. Vou fazer a argolinha com o próprio fio pra gente fazer aquele nozinho de arremate. E vou pegar o fiozinho que tá saindo de dentro desse mesmo buraquinho onde o nosso fio saiu. Pra gente poder fazer um nozinho e escondê-lo dentro do amigurumi. Então, vou passar aqui a agulha por cima do fio. E automaticamente forma-se um nozinho. Dou aquela puxadinha. E agora, eu entro com a agulha no mesmo buraquinho, ó. Pra gente poder esconder o nozinho dentro do amigurumi. Escondeu o nozinho, dá uma ajeitadinha nos pontinhos. E aqui tá pronta a costura da orelha. Ó, fica dessa forma. A gente sempre dá uma ajeitadinha, dá uma moldada, eu gosto de deixar ela assim mais curvadinha. E esse lado tá pronto. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, agora, a gente vai fazer o focinho do nosso amigurumi. E eu vou pegar essa parte aqui e vou posicionar com esse fio pra baixo. E aqui, a gente vai posicionar ele aqui na parte de cima, bem nessa linha aqui onde finaliza o olho, ó. Tá vendo? Bem nesta linha aqui. Então, vou posicionar e com o auxílio dos alfinetes, a gente vai posicionar o focinho aqui. Eu não coloquei nada dentro, vocês viram que eu não coloquei enchimento. Depois, no final, a gente coloca um pouquinho de enchimento, pra ele ficar mais gordinho. Então, vou posicionar aqui com os alfinetes pra gente começar a costura do nosso focinho. Então, posicionei aqui bem centralizado entre os olhos e na altura aqui do olho, né? E agora, a gente vai começar a costurar o focinho. Então, eu vou ver aqui exatamente onde o fio está saindo do focinho e vou pegar um fiozinho da cabeça que esteja bem próximo a ele, ó. Esse aqui tá bem embaixo dele, então, eu vou pegar ele. E agora, eu vou entrar de baixo pra cima, por baixo de duas alcinhas do primeiro pontinho aqui do focinho, ó, desta forma. E vou voltar lá pra trás, por baixo das duas alcinhas do próximo pontinho, ó, tá vendo? Então, a gente sempre vai fazer assim, a gente vai subir e vai descer pelo próximo pontinho. Já vou mostrar de novo pra vocês. Agora, eu vou pegar o próximo fiozinho aqui que tem mais próximo dele, ó, tá vendo? Vou passar o fio e agora eu vou voltar por baixo das duas alcinhas do mesmo ponto por onde a gente desceu, ó, tá vendo? Subo com o fio, dou aquela puxadinha pra ficar bem pertinho, uma costura bem bonita. E volto lá pra baixo no próximo ponto, ó. A gente sobe pelo mesmo que a gente desceu e a gente desce pelo próximo, ó. Então, aqui onde eu tô descendo com o fio, eu vou subir depois por ele mesmo. Dá aquela puxadinha, pega o fiozinho da cabeça que está bem embaixo dele e sobe novamente pelo mesmo que a gente desceu. E eu vou fazer isso ao redor de todo o focinho. Então, a gente vai fazendo essa costura, cuidando pra gente fazer bem bonitinho, bem arredondado. E vou terminar aqui. Antes de finalizar, na verdade, a gente vai colocar um pouquinho de fibra. Então, eu vou fazer aqui mais um pouco, e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer a colocação da fibra.
Então, vim costurando ao redor de todo o focinho. Falta só um pedacinho aqui pra gente terminar, mas eu vou colocar um pouquinho de fibra nesse focinho. Então, vou pegar aqui um pouquinho de fibra e com o auxílio da pinça, eu vou inserir aqui dentro do focinho pra ele dar ficar um pouquinho mais gordinho, né? Ó, só um pouquinho já é o suficiente, nem vou colocar mais que isso, pra não abrir os pontos também. Então, ele vai ficar assim. E agora é só a gente finalizar aqui a costura. Cheguei aqui no último pontinho do focinho e agora eu vou fazer o arremate. Vou entrar aqui no buraquinho mais próximo do meu fio e vou sair aqui em outro buraquinho para fazer aquele nozinho que a gente sempre faz nos arremates. Então, vou fazer uma argolinha aqui com o fio, vou pegar um fiozinho aqui dos pontinhos da cabeça que tá saindo do mesmo buraquinho, ó. E vou fazer um nozinho para arrematar esse fio. Nozinho feito, vou inserir a agulha no mesmo buraquinho para esconder o nozinho dentro do amigurumi. Agora, a gente vai fazer o bordado do focinho. Se você quiser, você pode utilizar o focinho com trava de segurança também, que você coloca antes de costurar essa peça, né? E aí, você só faz o detalhe da parte de baixo aqui, né? O bordado dessa parte. Mas eu gosto de fazer o focinho bordado, então, vou desmanchar aqui o fio Lumière pra fazer o nosso focinho. Então, eu desmancho o fio, essa pontinha aqui, antes do nó, eu já corto. Lembrando que o fio Lumière, a gente desmancha ficando com 3 cabos, ó. 3 fiozinhos. Dessa forma. E aí, eu desmancho pra fazer o bordado. Não precisa ser tão grande igual esse aqui, mas como eu já tinha esse pedaço ali, eu vou aproveitá-lo. E pra bordar o focinho agora, a gente vai fazer um bordado bem simples de ida e volta, aqui, fazendo esse Vzinho aqui, né, ou triângulo. E aí, depois a gente passa uma ou duas vezes aqui na parte de cima pra esconder a irregularidade que fica. E depois a gente só desce também com o fio fazendo esse puxadinho aqui. Então, vamos fazer aqui nele. A gente vai definir aqui o local onde a gente vai fazer esse bordado. Você pode escolher pontos inteiros ou também sair no meio do ponto, não tem problema nenhum. Desde que ele fique pequenininho aqui, né? Ó, eu escolhi mais ou menos... Ó, eu peguei, na verdade, 3 pontos, só que esses 2 foi metade deles. Então, é um ponto inteiro e 2 pontos são metade deles. Dessa forma. Então, vou pegar, vou passar o fio pro lado de lá. E vou deixar um pedacinho de fio aqui pra gente arrematar depois. E agora, eu vou vir aqui definir a parte de baixo do focinho. Eu acho que eu vou fazer esse só com uma carreira. Então, eu vou inserir aqui no meio e já vou sair aqui em cima, nessa parte do focinho. E aí, o bordado é bem simples, é só ir e vir, ir e vir quantas vezes você achar necessário para que fique bem fechadinho ali o focinho.
Finalizei aqui a quantidade de vezes que eu acho que já ficou bom, só que fica essa irregularidade aqui em cima, né? Então, a gente vai esconder passando esse fio aqui de um lado para o outro, uma ou duas vezes, até que você veja que ficou bom também, que escondeu a parte branca. Então, vou passar aqui 2 vezes, já é o suficiente no meu caso. E daqui, eu vou sair aqui no meio de novo, pra gente fazer aquele puxadinho pra baixo. Então, aqui, eu vou definir o meio do focinho. E eu vou sair aqui abaixo do anel mágico, ó, tá vendo? Aqui é o anel mágico, eu vou sair na carreirinha de baixo. Então, entre a primeira e a segunda carreirinha do focinho. Saio aqui embaixo e já saio lá em cima pra gente amarrar o fio e fazer um nozinho de arremate. Então, cortei o fio do mesmo tamanho, já coloquei numa agulha maior e vou esconder o nozinho pra dentro do amigurumi. Escondi o nozinho, venho aqui, dou uma ajeitadinha nos pontinhos. Dou uma ajeitadinha aqui no bordado, pra ficar bem bonitinho. E o focinho tá pronto. Ursinho pronto, agora falta a gente colocar o acessório do chaveiro, mas eu também quero fazer um lacinho pra colocar nesse ursinho. E aí, eu fiz aqui um com uma gravatinha, e aqui eu vou colocar na orelhinha. E aqui também já tá finalizado com o acessório de chaveiro, maravilhoso, lá da Casa de Palha Acessórios. E agora, a gente vai fazer o lacinho e vai finalizar o outro juntos. Esse azul aqui que eu usei é o fio Lumière desmanchado. É o Lumière de 4 milímetros na cor azul sereno. E agora, a gente vai utilizar a cor lavanda para fazer o da ursinha. Então, vou desmanchar aqui, já peguei a ponta de dentro e a ponta de fora. Vamos desmanchar. E para fazer o lacinho é bem simples, vamos fazer aqui um anel mágico. Pode deixar um pedacinho assim de fio pra gente poder amarrar depois. E aí, eu vou colocar aqui no anel mágico, na verdade, eu vou subir 3 correntinhas. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3 correntinhas. E agora, a gente vai colocar aqui dentro do anel mágico 2 pontos altos. Então, dá uma laçada, insere dentro do anel mágico, puxa, fecha 2 alcinhas e fecha mais 2 alcinhas. De novo, dá uma laçada, insere dentro do anel mágico, puxa, ficando com 3 laçadas, fecha 2 e fecha mais 2. 1, 2, 3 correntinhas. Dentro do anel mágico, fazemos um baixíssimo, sobe de novo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, vamos fazer novamente 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas dentro do anel mágico, um baixíssimo. Já podemos tirar da agulha, vamos cortar o fio. Colocamos esse fio lá pro lado de trás, por dentro do anel mágico, e fechamos o anel mágico. Temos aqui o lacinho. Agora, a gente vai fazer o detalhe aqui do meio do lacinho. Então, vou pegar essa pontinha aqui e vou passar uma vez. E essa maior, eu vou passar 2 vezes ao contrário, ó. 1, 2 vezes. Agora, a gente já pode amarrar aqui atrás as 2 pontinhas.
Coloquei na agulha de tapeceiro para dar um pontinho aqui na orelhinha onde eu quero colocar o lacinho. Então, vou pegar um pontinho da cabeça e vou amarrar as duas pontas. E agora é só colocar aqui na agulha de tapeceiro para esconder o nozinho dentro da cabeça do amigurumi. Aí, o teu lacinho vai ficar assim. Mas o que que a gente faz agora? A gente vem aqui e ajeita e a gente pode dar um pinguinho de cola também para ele ficar quietinho no lugar. Então, vou dar um pinguinho de cola. Pode ser qualquer cola para artesanato que você tenha, tá? Cola para tecido. Dá um pinguinho assim de cada lado, já é o suficiente. E olha como já traz um charme para o nosso ursinho. Muito fofo, né? Agora eu vou aplicar o acessório de chaveiro. Aqui a gente vai dar uma abridinha nessa argolinha que temos aqui. Então, com o auxílio aqui de 2 alicates, você dá uma abridinha. Ó, abri. E agora, a gente vai colocar ele pegando aqui em cima o anel mágico inteiro do nosso amigurumi, ó, dessa forma, tá vendo? Pegando o anel mágico completo. Aqui a gente traz ele assim pra cima, ó, e fecha, bem fechadinho. E agora a gente vira essa parte lá pra dentro. E tá pronto o nosso chaveirinho, olha que charme que ficou. Vocês gostaram? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa fofura. Eu espero que você tenha gostado de fazer esse chaveiro de ursinho tanto quanto eu amei ensinar. Se você quiser se aprofundar e aprender a criar outros ursinhos lindos, técnicas e até um cesto decorativo e organizador, eu te convido a conhecer o meu curso completo, A Doçura de um Abraço. O link está aqui na descrição do vídeo. E não se esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com quem ama amigurumi. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!